vocês? Cá estou eu aqui novamente e para você que não me conhece, meu nome é Thalita Ribeiro, sou tentante, pesquisadora sobre o corpo feminino e mãe de um anjinho de uma grávida isquêmica que tive em julho do ano passado. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, seja muito bem-vinda. Já te convido aí a maratonar os vídeos no canal. Primeiro termina de ver esse aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas se quiser, já maratona os outros vídeos do canal. E assim, caso você goste do conteúdo que eu trago aqui, você considere se inscrever aqui no canal, tá bom? Gente, hoje para começar esse vídeo eu já começo pedindo perdão, porque hoje eu estou com o nariz meio congestionado. Teve mudança de tempo aqui na cidade, então vocês vão me ver muito, né? Vocês vão me ver muito assim, respirando bem fundo para poder conseguir respirar. Sinusite atacou, então me perdoe, mas eu preciso gravar esse vídeo aqui pra vocês, não deixar vocês sem conteúdo. Outra coisa que, como o tempo virou, tá tendo muito barulho, muito vento, muita coisa batendo aqui. Então provavelmente vai ter algum ruído aqui no áudio desse vídeo. Por isso que eu estou segurando o microfonezinho. Quando eu estou segurando o microfone, você já sabe que é pra abafar qualquer outro ruído e captar mais o som da minha voz para que não haja interrupção nesse vídeo aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre o quê? Tabelinha. Isso aí, tabelinha. Por que esse método não é um método confiável que os profissionais recomendem, tá? E por que a taxa de falha é tão alta e como se faz, tá? Em que casos ele pode ser usado, quais dicas a gente pode usar para potencializar esse método. Thalita, o que é a tabelinha? Né? Vamos lá, vamos introduzir o assunto. A tabelinha é um método anticoncepcional, um método contraceptivo, que consiste em calcular o tamanho do seu ciclo menstrual, ou seja, o período de intervalo de uma menstruação, do começo de uma menstruação até o começo da outra, e dentro desse período fazer um cálculo onde se diminui certa quantidade de dias para calcular ali mais ou menos o dia de sua ovulação. E assim você evitar ter relações nesse período, tá? Ou mesmo você ter relações, caso você esteja querendo engravidar. Basicamente isso. Por que esse método não é confiável? Porque o nosso corpo ele não é um algoritmo e não é uma máquina que funciona conforme as instruções que são postas ali. Por exemplo, a cada 14 dias o seu corpo vai funcionar como uma máquina, ejetando, né, botando para fora um óvulo e ali você vai poder engravidar. Não, não é assim. Os tamanhos de ciclos variam e também os dias, a forma do ciclo em si é único. Cada pessoa é única, tem um ciclo muito único. A mesma pessoa pode ovular no mesmo dia, porém ter um ciclo menor do que a outra, por exemplo. Algumas pessoas podem ovular no 14º dia do ciclo e ter um ciclo menstrual de 26 dias, por exemplo, já que a fase lútea dela é um pouco menor. Por isso que a gente fala que é um método não confiável, porque o nosso corpo ele é muito variável e pode acabar comprometendo esses cálculos e acabar ocorrendo uma gravidez indesejada. A dica que eu dou caso você queira usar esse método contraceptivo para não engravidar é não abandone o uso de camisinha. Ah, Thalita, mas eu tenho alergia, meu parceiro tem alergia. Já existem camisinhas no mercado que não contêm látex na sua composição. Então, elas são indicadas para esse tipo de pessoa que tem esse tipo de alergia, tá? Então não tem mais desculpa para não usar camisinha. Ah, mas vou ter que ficar comprando camisinha? Camisinha é melhor do que você fazer um enxoval de bebê ou ficar comprando fralda a cada 3 dias, que agora, hoje em dia, você não compra a fralda nem com 10 reais. Então, para você que não quer engravidar, não abandone o uso da camisinha, tá? E não quer usar um outro método hormonal, por exemplo, tá? Agora, para você que quer engravidar, esse método vai ser um grande aliado, porque assim você consegue identificar o período que você está mais fértil e consegue programar relações para esses dias em que você está mais fértil. Tá, tudo bem, Thalita, eu entendi. Mas e agora, como é que eu faço isso? Como é que eu uso a tabelinha na minha vida? Como é que eu consigo calcular? Como é que faz essa bendita tabelinha? Eu vou falar sobre isso, mas antes eu preciso lembrar que você precisa conhecer o seu corpo. Então esse não é um método que você vai utilizar ali durante um mês e já vai estar tudo certo. Você precisa observar seu corpo durante pelo menos 3 meses ou a 6 meses até para ver o padrão em que ele se repete. E você vai precisar ficar atenta ao seu corpo
E para isso você vai precisar de alguns métodos para conseguir identificar esse período, tá? A gente tem atualmente os métodos Billing, tá? Que é um método que você observa o seu muco cervical e já tem vídeo aqui no canal sobre ele, tá? Tem um método que você usa os testes de ovulação, tá? Que também já tem vídeo aqui no canal explicando sobre eles, como é que você usa, qual horário, enfim. Ele é como um teste de gravidez, porém ele detecta o hormônio que é responsável pela liberação do óvulo, tá? Que inclusive nos meus diários da tentante você consegue também observar como eu uso ele. Thalita, tudo bem. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse cálculo aí para poder confirmar nos testes de ovulação ou com algum outro método? Primeiramente, você vai marcar no calendário, tá? Isso você consegue fazer até em aplicativo de celular próprio para isso. Já tem vários aí no mercado. Você consegue marcar os dias de sua ovulação, inclusive eles são bem intuitivos, você consegue usar eles de forma fácil. Aí você vai marcar ali nesse calendário o dia da sua primeira menstruação. Qual é o dia da sua primeira menstruação? O primeiro dia da sua menstruação, né? O dia que vem fluxo, não é o escape que vem antes. Esses dias são considerados como escape. Aqueles pequenos sangramentos, pouquinho, que vem só sujando a calcinha ou papel higiênico, mas às vezes nem chega a manchar a calcinha. Esses são escapes, tá? Fluxo menstrual, menstruação só é considerada a partir do dia em que desce fluxo, tá? Quando você vê que tem um fluxo ali na sua menstruação, por exemplo, você vai fazer xixi e acaba notando quando você vai dar descarga que tem sangue junto com o xixi. Isso já é considerado fluxo, tá? Então, a partir desse dia de fluxo, você conta o primeiro dia da sua menstruação. E aí você vai marcar a sua próxima menstruação. Quando a sua próxima menstruação você vai marcar de novo. E assim você vai fazendo durante esse período, tá? Se, por exemplo, os tempos que você marcar forem sempre 30 dias, com intervalo de 30 dias. Por exemplo, você menstruou no dia 1º do mês. Vamos botar um exemplo. Menstruei no dia 1º do mês. E a minha menstruação, esse mês tem 31. Então, a minha menstruação, ela veio no dia 31. O meu intervalo é de 30 dias, tá? Ah, esse mês tem 30. A minha menstruação veio no dia 1º do mês seguinte. Então, meu ciclo continua sendo de 30 dias, tá? Ele não tá variando aí, não. É porque realmente é 30 dias certinho. Ah, é de 28 dias. Então vai chegar em algum mês aí, vai chegar o período em que você vai menstruar 2 vezes no mesmo mês. Não é porque tá errado ou coisa do tipo, não. É porque realmente o período de intervalo do seu ciclo é menor do que um mês fechado completo. Então, dependendo, se você menstruar no dia 1º, provavelmente no dia 28 você vai menstruar novamente do mesmo mês, tá? Caso seu ciclo seja de 28 dias. E aí você vai notar esse espaço de tempo. Ah, o espaço de tempo é de 30 dias. Ah, é de 32 dias. É de 35 dias. Ou tem variação de um dia. Um mês veio 30 e outro mês veio 32, por exemplo. São variações muito pequenas. Então ali você consegue ter uma média, tá? Você consegue ter ali uma certa média mesmo do tempo da sua ovulação, tá? Na maioria dos casos, a ovulação ela acontece 14 dias antes da sua próxima menstruação. Por isso que é importante que você saiba o período, o tempo que leva de uma menstruação a outra, para você conseguir calcular quando que vai ser a sua ovulação baseado no dia que viria a sua próxima menstruação. Thalita, não entendi nada. Por exemplo, vamos ao exemplo do primeiro dia até o dia 30, né? Um ciclo de 30 dias. Dia 1º, sua menstruação, tá? Dia 30, dia 31 desceu sua próxima menstruação, o dia 1º desceu sua menstruação, então seu ciclo é de 30 dias, direitinho ali, certinho. A sua ovulação vai ser sempre 14 dias antes, ou seja, 14 dias antes do dia 30, vai ser o dia da sua ovulação, ou seja, no 16º dia do seu ciclo, tá? Então, passou o dia da sua menstruação, 16 dias depois vai ser o dia que você vai estar ovulando. Thalita, meu ciclo é de 35 dias.
14 dias antes da sua próxima menstruação, ou seja, 21 dias após a sua menstruação, você vai estar ovulando. E o período fértil é mais ou menos ali 5 a 6 dias antes da sua ovulação, que ele começa, tá? Então aí já dá uma base de cálculo para você ter uma noção. Se a sua menstruação vai acontecer no 16º dia do seu ciclo, a partir do 11º eu já posso entrar no período fértil. Nos meus vídeos de Diário da Tentante, quando vocês olham o teste, vocês conseguem ter uma boa noção do que eu tô falando aqui, tá? Geralmente é 5 dias antes da ovulação, 5 dias antes da ovulação, 6º dia ovulação, 7º dia é 1 dia após a ovulação. E aí já se encerra o período fértil. Esse tipo de cálculo só funciona caso a sua menstruação seja regular, ou seja, ela tenha o mesmo intervalo de dias todos os ciclos, tá? Ou com variação de 1 ou 2 dias, que já se considera um ciclo regular. Uma variação maior que 5 dias, 4 dias ou até maior que 5, já é um ciclo considerado irregular, tá? Porque é uma variação muito grande de tempo. Então não fica uma margem de erro muito grande. Por isso que para ciclo irregular esse método não funciona. Então vamos lá. Recapitulando, como é que eu faço tabelinha? Preciso saber o tamanho do meu ciclo e meu ciclo precisa ser regular. Identifiquei o tamanho do meu ciclo. Por exemplo, o meu ciclo, aqui é o meu ciclo, tá? O meu ciclo é um ciclo que gira em torno de 35 dias, tá? O meu ciclo é um ciclo que gira em torno de 35 dias. Então eu sei que 14 dias antes a minha ovulação vai acontecer, tá? Geralmente ela acontece ali ou no dia 20 do ciclo, né, no 20º dia do ciclo, e no 21º. É sempre esses 2 dias. No meu ciclo, tá? No meu ciclo sempre acontece nesses dias. Por quê? Porque o meu ciclo é um ciclo ali que varia entre 32, 34 dias, 35, por exemplo, tá? Mas a maior parte dele ali é entre 34, 33, 35, é sempre uma variação muito pequena, como eu falei alguns segundos aqui atrás. Identificou o tamanho do seu ciclo, você diminui 14 dias. Diminuiu, é esse dia que vai ser o dia da sua ovulação, e 5 dias antes da sua ovulação vai começar o seu período fértil. E como eu disse, esses 14 dias são variáveis. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Por isso que é importante você conhecer a individualidade do seu ciclo. E para isso você precisa conhecer como ele funciona, você precisa entender os sintomas e como identificar esse período fértil, tá? Você precisa entender como ele está funcionando. Para isso, obviamente, você vai precisar não estar tomando métodos anticoncepcionais hormonais, já que eles bloqueiam esse período. Então, esse vídeo não serve para você que está tomando anticoncepcional hormonal, já que você não tem período fértil. Esse vídeo aqui é restringido a pessoas que não tomam anticoncepcional hormonal e apenas querem ali conhecer melhor o seu ciclo, ou até usar o método tabelinha unido à camisinha para não engravidar, ou usar o método tabelinha para unir ao coito programado para poder engravidar, tá bom? E é isso, meus amores, não vou me prolongar mais porque eu já me prolonguei muito, esse vídeo vai ficar enorme, não sei nem se vocês vão assistir. Então se você chegou até esse final aqui desse vídeo, deixa aqui embaixo, eu cheguei. Pode deixar aqui embaixo, eu cheguei. Venci, eu cheguei até o final, tá? Pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo. E aproveitando, já deixa o seu like, já te lembrei pra você deixar o seu like. Caso você não tenha se inscrevido ainda, considere se inscrever, ou caso ainda não esteja muito satisfeita, maratone os outros vídeos aqui do canal pra poder, aí sim, você considerar se inscrever, tá bom? É isso, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo a todas vocês. E tirando essas dúvidas, caso tenha ficado alguma coisa, ou eu não tenha conseguido ser clara na forma de explicar, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!